Glória a Deus, é uma grande satisfação estarmos aqui em mais uma celebração de domingo. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Sim ou não? Glória a Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom te ver aqui. É muito bom estar neste lugar aqui com você. Quero te dizer que o caminho está aberto diante de você. E falando de caminho aberto, esse é o tema da série que estamos trilhando no mês de janeiro. A pastora Rose trouxe na semana passada a primeira mensagem dessa série com o tema Direção Nova. E hoje eu quero falar com vocês o segundo tema, a segunda mensagem. Isaías capítulo 43, versículo 19. Todos acharam? E diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que essa palavra possa invadir o seu coração e causar uma transformação real em você. Amém? Bom, o texto fala sobre deserto e também sobre ermo. Deserto e ermo, eles são sinônimos. Eles significam um lugar sem vida. Você vai no deserto e a única coisa que você encontra é o quê? Areia. Não existe mais nada a não ser areia no deserto. E ermo também é um lugar sem vida. É um lugar onde ninguém escolhe para morar, ninguém escolhe para viver, ninguém escolhe para passear. Bom, mas esse texto, ele está falando de uma promessa. Esse texto, ele é uma profecia messiânica. Mas trazendo para o nosso contexto, para aquilo que Deus está nos direcionando, o texto fala que até no deserto, até no ermo, Ele vai abrir algo novo, Ele vai fazer uma coisa nova, uma coisa inusitada, até neste lugar, até num lugar que é impossível de acontecer algo desse tipo. O Senhor fala que até neste lugar eu vou fazer uma coisa nova. Deserto e ermo não é lugar de caminhos e nem de riachos, mas o Senhor fala e Ele garante que nesse lugar Ele vai abrir um caminho, aonde é impossível acontecer algo, Ele diz: eu vou fazer, eu vou fazer. Agora pense comigo, meu irmão, se até no lugar que é impossível de acontecer algo desse tipo, e o Senhor fala, vai acontecer, porque para mim nada é impossível, quem dirá na sua vida? Se até no deserto, que é difícil de acontecer algo desse jeito, imagine na sua vida. Agora põe a mão no seu coração e diga assim: se até no deserto, se até no ermo, o Senhor abre caminhos e riachos, imagina na minha vida o que o Senhor vai fazer. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: até na sua vida. Até na minha vida. Olha para o outro lado e diz: até na sua vida, porque não existem impossíveis para Deus. Amém? Se até no deserto Deus faz, quem dirá na sua vida? Quem dirá no seu negócio? Quem dirá na sua casa? Quem dirá na sua família? Não existem impossíveis ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E o texto fala também: vocês não a percebem? Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês não conseguem perceber? Eu estava conversando com a minha esposa 2 semanas atrás. Aconteceu uma situação e ela começou a se perguntar: meu Deus, como que isso vai acontecer logo no início do ano? A gente começa o ano todo feliz, empolgado, e vamos lá, e vai ser um ano melhor, e tudo vai acontecer, e faz planos, e faz resoluções. Aí chega no início do ano, se depara com uma situação difícil. Mais alguém? Mais alguém já teve surpresas? Mais alguém? Então, aí nós começamos a olhar a situação. Eu falei para ela: olha, nós podemos olhar para isso e dizer: poxa Deus, poderia começar um ano diferente, não é? Ou nós podemos olhar para isso e dizer assim: isso aí é porque o caminho está aberto, isso aí é porque Deus está filtrando as coisas, isso aí é porque Deus está removendo algumas coisas, porque em caminho aberto a gente tem que pegar velocidade. Nós temos que avançar, nós temos que correr, nós não vamos ficar caminhando ou olhando para trás,
ou ficar achando que tudo vai ser de novo, a mesma coisa. Não! É caminho aberto, é hora de correr, meu irmão. É hora de avançar, não é hora de olhar para trás ou de parar. O caminho está aberto diante de você. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Deus fala: vocês não apercebem que eu estou fazendo algo novo. Muitas vezes nós não enxergamos o novo de Deus, a proposta que Deus está nos entregando nas mãos, porque a nossa mente ainda está fixa em coisas antigas. A nossa mente ainda está muito habituado a pensar aquilo que é velho, aquilo que já passou, aquilo que não nos pertence mais. Nós precisamos de uma mente nova. Precisamos ter uma mente que congregue o novo, que receba o novo do céu. Deus tem algo grande para você, sim ou não? Você crê? Então, Deus quer. Como que pode alguém que quer construir uma casa de 200 metros quadrados em cima de um terreno de 100 metros quadrados? É possível fazer isso? Não é possível. É a mesma coisa que muitas vezes acontece conosco. Deus quer derramar algo grande, mas a nossa mente ainda é pequena. A nossa mente ainda olha para o passado. A nossa mente ainda está presa no antigo. Deus quer derramar, Deus quer fazer, mas a nossa mente precisa suportar, comportar o que o Senhor tem para nós. Então eu tenho uma palavra para você: acostume-se com o novo, acostume-se com aquilo que é grande, acostume-se com aquilo que é belo, acostume-se com aquilo que é excelente, porque é isso que Deus tem para você, amém? Você crê? A mente, ela é como um filtro, e esse filtro, ele libera ou ele limita o fluxo. Eu não sei você, mas lá em casa, quem lava a louça sou eu. Mais alguém? Eu peguei essa tarefa para mim, eu falei assim: deixa para mim, deixa que eu faço. Muitos homens não gostam que eu falo isso, porque daí coloca eles numa situação difícil. A esposa olha para eles e diz assim: poxa, o pastor João lava a louça lá, então você tem que lavar também. Aí é um problema que eu causei para você, mas aí você vai resolver em casa, ok? Então lide com isso, não tem problema. Bom, quando eu estou ali fazendo o serviço, eu não gosto de fechar o ralo. Eu gosto de deixar o ralo aberto para que a água escoe mais rápido. Só que às vezes tu está com a louça ali dentro da pia, e um prato ele cai lá no fundo e ele tapa o ralo, e começa a encher de água, não é? Começa a encher, aí tu te pergunta: por que está enchendo se eu não fechei o ralo? Aí tu tem que tirar as coisas, aí a água desce. Só quem lava a louça sabe disso, não é? Só quem lava a louça passa por isso. Então, quando eu olho para o céu e começo a pensar no céu, eu não consigo ver um céu vazio, onde ele não tem nada para derramar para nós. Eu só consigo olhar para o céu e ver um céu que está cheio de coisa para derramar para nós. Eu só consigo ver um céu cheio de coisa, cheio de favor de Deus, cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, cheio de cura, cheio de milagre, cheio de coisa boa para nós. Eu não consigo ver um céu vazio, um céu que a gente busca e não encontra nada. Eu não consigo enxergar. Eu olho para a Bíblia e eu não consigo ver isso. O céu, ele está cheio de coisa para derramar, e ele está pronto, está preparado para derramar algo sobre nós. Mas muitas vezes nós temos uma mente que limita o fluxo, que bloqueia o fluxo do céu sobre nós. Nós não entendemos o que Deus tem, nós não cremos no que Deus tem. A incredulidade, ela impede que o fluxo do céu seja derramado sobre nós. Então a nossa mente, ela acaba filtrando algumas coisas, ela acaba limitando tudo o que o céu tem para derramar sobre nós. A sua mente faz isso. Bill Johnson diz que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador abre a porta do reino para nós, mas somente uma mente nova nos permite usufruir dele. É óbvio que a obra da cruz, que trouxe salvação para nós, é o maior presente que um ser humano pode receber na vida. Não existe presente maior do que esse. Não existe bênção maior do que essa, do que ser salvo em Jesus. Porém, esse não é a linha de chegada. Existe muito mais que o Senhor quer derramar sobre nós, mas precisamos ter uma mente
que é apta a receber o melhor do céu, aquilo que o Senhor quer implantar enquanto estamos aqui na terra. Entenda que alguém que usufrui completamente do reino, abre as portas para a remissão da sociedade. Existem pessoas lá fora que estão esperando que você usufrua completamente do reino, para que elas possam usufruir da sua vida completa em Deus. Porque quando você está completo em Deus, você vai lá para fora e dá testemunho do que o Senhor fez. Você prega o Evangelho, você dá bom testemunho. A forma como você conduz a sua casa, como você cria os seus filhos, é um exemplo para o mundo. Mas somente pessoas que usufruem do reino, através de uma mente nova, pode impactar a sociedade. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Bom, quando uma criança, ela senta na mesa para almoçar, e você coloca brócolis no prato dela, o que muitas crianças falam? Eu não quero, ou eu não gosto, eu não vou comer, não quero, não gosto, troca, me dá outra coisa. Aí a mãe ou o pai diz assim: olha, come, é bom para você, é verdinho, tem em formato de arvorezinha e faz todo aquele negócio. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí o pai ou a mãe chega para a criança e pergunta: você já experimentou alguma vez na vida? Você já comeu alguma vez na vida brócolis? Aí a criança fala: não, eu nunca comi porque eu não gosto. Aí o pai ou a mãe responde automaticamente, não é? Como que você diz que gosta se você nunca experimentou nem pelo menos uma vez? É isso que acontece. Quem tem filho sabe, sim ou não? Tem gente que um dia, em algum momento da sua vida, Deus apresenta algo para ela. Olha, eu quero que você ande por esse caminho, eu quero que você faça isso, eu quero que você entregue isso, é a minha vontade para você. Aí a pessoa responde: não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero, eu não gosto, é muito difícil, eu não gosto disso, eu quero tocar minha vida do meu jeito, eu quero fazer de outro jeito. Só que tem um detalhe: só dá para saber se a vontade de Deus é boa se experimentarmos. E aqui esse texto fala que a vontade de Deus tem 3 características. Ela é boa. Por que ela é boa? Porque ela faz bem para mim. Não é boa de gosto, é boa de fazer bem para quem eu sou. Se tu pega um remédio, o remédio muitas vezes ele não é bom, mas ele faz bem, ele não tem um gosto, ele é amargo, mas ele faz bem para o corpo, entendeu? Então a vontade de Deus, ela é boa porque ela faz bem para mim. A vontade de Deus é agradável, aí sim, ela é gostosa de experimentar, gera prazer para nós, e ela também é perfeita. A vontade de Deus é perfeita, não há erro algum na vontade dele. Então tá, então alguém chega para você e diz assim: olha, eu quero te dar um presente, e esse presente ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Você quer esse presente? Você quer receber esse presente? Com certeza você vai querer receber um presente que é bom, agradável e perfeito. Tem algo de ruim em algo que é bom, agradável e perfeito? Não há nada de ruim nisso. Então a vontade de Deus precisa ser experimentada por você. E como que você experimenta a vontade de Deus? Através da renovação da sua mente. Sem uma mente nova, sem uma mente renovada, você não consegue olhar para a vontade e dizer: eu quero experimentar, porque é boa, agradável e perfeita. Mas não é só mudar um pouquinho a mente. Olha o que diz 1 Coríntios 2,16b, acompanhe comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é qualquer mente, não é de qualquer pessoa, é a mente de Cristo. Quando eu falo em transformar a mente, não é dar uma melhoradinha no que você tem, não é pegar o que você tem, a sua vida, só dar uma recalchutada e seguir em frente. Não, é mudar, é pegar algo novo,
e esse novo é a mente de Cristo. Existem algumas doenças que o médico ele trata, só que chega num ponto que não tem como mais tratar, tem que pegar aquele órgão e fazer um transplante. Pegar uma pessoa que ela está tratando o pulmão, já tratou tanto, só que chega uma hora que não tem mais o que fazer. A única solução para aquela pessoa, para ela continuar sobrevivendo, é fazer um transplante de pulmão. Com a nossa mente é assim. A nossa mente longe de Jesus, ela ficou deformada, não tem mais volta. A mente antiga, a velha vida, ela não tem mais como, não tem jeito, é necessário uma mente nova. É necessário transplantar, porque aquilo que era velho já não serve mais para aquilo que vem à frente. É necessário algo novo. E quando a gente ainda insiste numa mente antiga, ela produz efeitos muito ruins para nós. Jeremias 6:19, parte A diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Olha que ponto chega uma pessoa, um povo, de ser maltratado, de receber um mal sobre ele, mas esse mal que ele recebe é fruto do que está na sua mente. Uma mente que não é transformada, ela gera o próprio sofrimento. Por isso que nós precisamos de uma mente nova, para parar de sofrer. Porque senão uma mente antiga, ela traz sofrimento sobre o nosso corpo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando nós temos uma mente nova, o Senhor derrama o fluxo do céu sobre nós. Aquilo que está guardado no céu, esperando para ser derramado, quando você recebe esse transplante na sua mente, você recebe o favor de Deus sobre a sua vida em todas as áreas. Você quer algo novo do céu? Se você está aqui é porque algo está tocando no seu coração. Então é necessário que você deseje essa mente nova de forma árdua, com muita vontade, porque o Senhor tem algo para derramar. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, eu quero deixar aqui para você 3 práticas de uma mente nova. Uma pessoa que foi transplantada, que recebeu essa mente nova de Cristo, ela tem 3 práticas que evidenciam essa mente nova. Se você estiver anotando, eu gostaria que você anotasse. O primeiro ponto: uma mente nova fala o que Deus fala. Uma mente nova fala o que Deus fala. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou aqui no multimídia, abra o texto de Números 13. Números 13 a partir do versículo 1 e 2. Números 13, versículos 1 e 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Presta atenção, terra que dou aos israelitas. Bom, quem está lendo, quem está na leitura bíblica anual, que estamos fazendo através do devocional, nós chegamos hoje na história onde José se encontra com Jacó, e ali onde a família toda de Jacó vai morar no Egito por muitos anos. E esse momento da história de Números que nós lemos, já é quando o povo saiu do Egito, aonde o Senhor disse: olha, eu quero que vocês voltem para a terra prometida, a terra onde Jacó já morou, mas saiu de lá, mas eu quero que você volte para esse lugar, porque é esse lugar da promessa, é esse lugar que eu quero que vocês morem. Então, Deus chegou para Moisés e falou assim: olha, escolhe 12 pessoas para ir lá e espiar a terra. Vão lá e dão uma olhada nessa terra que eu tenho como promessa para vocês. Vão lá e dêem uma olhada, peguem todas as características da terra. Eu quero que vocês vejam o que eu preparei para vocês. Só que o interessante é que Deus disse que Ele deu a terra, e não que talvez eles poderiam conquistar aquela terra. Não, vão lá e vejam essa terra que talvez, se vocês tiverem habilidade,
talvez se der certo, vocês vão conquistar, vocês vão morar nessa terra. Não, Deus foi enfático, Ele falou, olha, essa terra que vocês vão espiar, eu já dei para vocês, essa terra já é de vocês, vocês não precisam conquistar, porque ela já foi conquistada, eu já dei, é de vocês. Quando a palavra de Deus, ela é dirigida a nós, quando nós recebemos essa palavra, quando nós lemos essa palavra, e nós entendemos as verdades de Deus nessa palavra, essa palavra ela precisa ter um efeito real na nossa vida. Nós não podemos apenas ler ela e fingir que isso aqui não tem relevância nenhuma para nós. Um texto escrito há muito tempo. Não, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Essa Bíblia, esse texto, a palavra de Deus, ela precisa ter um efeito real e transformador na sua vida. Quando Deus fala, acontece. Lemos no devocional essa semana, quando Deus fala, acontece. O autor do devocional cita Isaías 55:11, que diz assim: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Sabe, quando Deus fala alguma coisa, Ele não está dando uma sugestão, Ele está dando um decreto. Se Ele falou algo para você, é um decreto que Ele deu para você. Se Deus falou que você vai ter a sua família de volta, Deus Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou algo para você, falou algo para a igreja, Ele é fiel, porque Deus Ele não mente. Deus Ele não faz sugestões para nós. A palavra dEle não volta vazia, o que Ele ordena, acontece. O que Ele ordena, acontece. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É assim que Deus faz. O que Ele fala, o que Ele determina, ninguém pode mudar. Esse é o caráter de Deus. Mas quando uma mente nova, ela se depara com algo que Deus falou, essa pessoa com essa nova mentalidade, ela tem uma reação. Ela começa a falar o que Deus fala. Porque você imagina, por que eu vou falar algo que Deus não falou? Porque aquilo que Deus não falou, não tem garantia que vai acontecer. Tem pessoas que dizem assim, eu vou em tal lugar, mas Deus não falou, então não tem como garantir que vai dar certo. Agora, se Deus falou, pode descansar, vai acontecer. Por que eu vou perder meu tempo com coisas que Deus não falou, se eu posso pegar tudo que Deus falou e viver debaixo dessa palavra? Quem tem uma mente nova fala o que Deus fala, e não o que Deus não fala, porque o que Deus não fala não acontece, simples. Agora aquilo que Deus fala, acontece. E existiu uma pessoa aqui nesse episódio que entendeu isso. Números 13:30 diz assim, acompanhe no multimídia: então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Certamente nós vamos conseguir, certamente Deus nos deu essa terra, certamente nós vamos entrar lá e aquela terra será nossa. Primeira coisa, antes dele dizer isso, ele falou assim: olha, cale-se todo mundo. Aquelas vozes que vão de encontro ao que Deus falou, precisam ser silenciadas. Existe muita voz falando na sua mente, dizendo coisas que são mentiras, que não são a verdade de Deus para a sua vida. Essas vozes precisam ser caladas. Ei, se não foi Deus que falou, então cale-se as vozes, porque quando Deus fala, acontece, e todas as outras vozes precisam ser caladas. Calem-se todos que vão de encontro ao que Deus falou. E depois, a resposta dele, porque ele entendeu o que Deus disse, foi crer. Eu creio, certamente essa terra é nossa, certamente Deus falou. Se Deus falou, está falado, não tem sombra de dúvida nenhuma. Deus não mente, Deus não se engana.
E Caleb, ele mais do que creu, ele pegou aquela palavra para si, ele cravou no coração, e ele começou a falar o que Deus fala: gente, vai dar certo, vamos para cima, essa terra é nossa, vamos. Deus falou, não existe dúvida quando Deus fala. Ele falou, teve um momento que ele acreditou, creu para si, mas ele também começou a falar para os outros, e ele começou a gerar fé naquele ambiente. O indicador da fé firme é quando não precisamos mais nos convencer do que Deus disse e passamos a gerar fé nos outros. Uma mente renovada, ela não precisa mais se convencer, porque ele já entendeu o que Deus tem, as promessas de Deus, as verdades de Deus para ele. A mente nova, ele passa a gerar fé no ambiente. Ele começa a olhar as outras pessoas que estão incrédulas e começa a dizer: ei, calma, vai dar tudo certo, Deus está com você. Esse é um novo nível espiritual, quando a pessoa ela já não luta mais contra a incredulidade, mas ela começa a combater a incredulidade do outro. Isso é um novo nível de fé, e você precisa chegar lá, através de uma mente nova. Tem gente que está há muito tempo tentando se convencer, hoje crê, amanhã não crê, aí depois crê de novo, mas depois não crê, mas depois ele dá uma respirada, mas depois ele já desanima de novo. Não, se Deus falou lá no primeiro dia, vale para todos os dias, porque Ele só fala uma vez. Deus não repete o que Ele fala, porque Ele não precisa confirmar o que Ele disse. Ele falou uma vez, é decreto, vai acontecer, não tem mudança. Então, precisamos lutar contra a incredulidade, através de uma mente renovada, falar o que Deus está falando e gerar fé no ambiente. Não seja daqueles que semeiam incredulidade, mas seja daqueles que a pessoa chega perto e aumenta a fé dos outros. Seja uma pessoa que quando chega na roda aumenta a fé de todo mundo. Quando você chega num ambiente que a atmosfera está baixa, você levanta a atmosfera. Por quê? Porque o seu coração está cheio de fé, e você sabe que quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece, e ponto final. Amém? Você está comigo? Se você estiver anotando, anote o segundo ponto. Uma mente nova, ela ri para o futuro. Uma mente nova ri para o futuro. Faz assim, ó. Diz que para o sorriso ser sincero tem que franzir a testa, senão é falso. Então franze a testa. Sorriso verdadeiro para o irmão do lado. Uma mente nova, ela ri para o futuro. Acompanhe comigo, Provérbios 31, 25, parte B, diz assim: ri sem medo do futuro. Ri sem medo do futuro. Quando eu olho para minha esposa, eu dou um sorriso. Por quê? Sou apaixonado por aquela mulher. Ela é extraordinária, minha esposa é extraordinária. Eu olho para ela, eu rio. Meu Deus, quem sou eu para merecer tamanha bênção? Orei muito e deu certo. Orei e Deus me deu uma bênção completa. Eu olho para o meu filho, eu rio porque ele só me dá alegria. Eu olho para aquele menino de 4 anos, cheio de vigor, um futuro brilhante pela frente, eu sorrio. Eu olho para ele, eu vejo, eu tenho esperança. Eu sorrio quando eu vejo ele. Quando eu olho para a igreja, para essa igreja, eu não tenho outra reação a não ser sorrir. Porque, cá entre nós, essa igreja é maravilhosa, sim ou não? Essa igreja é maravilhosa, essa igreja é linda, essa igreja é extraordinária. Eu estava de férias, estava louco para voltar. Eles pegam no meu pé, que eu pego férias. Vou dar uma volta com meu filho, eu venho dar volta aqui, no meio das férias. Eles falam: sai daqui, vai curtir. Eu amo a igreja, eu amo esse lugar. Quando eu olho para Jesus, que veio a este mundo, Ele não precisava, é Deus, mas Ele veio nesta terra por amor a nós, mesmo nós não merecendo. Viveu 33 anos nessa terra, morreu crucificado, ressuscitou, conquistou vida eterna para nós, hoje está ao lado do Pai, e um dia vai voltar para nos levar para lá. Quando eu olho para Jesus,
eu sorrio, porque olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez por você. Não tem como nós não olharmos para Cristo e não sorrirmos de esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos ansiosos por viver contigo. Nosso futuro com Cristo é maravilhoso. E esse texto de Provérbios 31, ele fala de uma mulher de valor. E a característica, uma das características dessa mulher de valor, é que ela olha para o futuro e ela sorri para o futuro. Ela olha para o futuro com alegria, com esperança. Ela não olha para o futuro com desespero, ela não olha para o futuro com medo, não, ela olha para o futuro e o seu coração se enche de alegria. Somente uma mente nova pode olhar para o futuro e dar um sorriso, pois o hoje dessa pessoa está firmada nas verdades de Deus. Quem está firmado em Deus olha para o futuro com alegria e não com tristeza, não vive debaixo de preocupação ou incredulidade. Olha o que Paulo disse, Filipenses 3, versículos 13 e 14, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. A maneira como você deseja o futuro, revela o seu relacionamento com Deus. Já parou para pensar se você deseja o seu futuro? Tem muitas pessoas que têm um sentimento depressivo velado em relação ao seu futuro, nunca quer que o amanhã chegue, porque não tem esperança nenhuma no coração. Mas olha o que Paulo fez, ele disse que queria somente prosseguir para o alvo, era o desejo dele, porque lá estava o cumprimento do propósito dele, e esse propósito foi tatuado no coração dele, e aquilo virou um estilo de vida. Eu quero caminhar para aquilo que Deus preparou para mim, porque eu sei que o que Deus preparou é bom. Eu não olho para o meu passado, eu não olho para o meu presente, se está bom, se está ruim, não interessa. Eu quero olhar para o meu futuro, e eu quero correr para lá, porque quando eu estou com Deus, estou firmado em Deus, eu sorrio para o futuro, e eu quero chegar lá. Tem muitas pessoas que de forma velada não querem chegar no seu futuro, porque não enxergam nada de bom lá, estão sem esperança nenhuma. Na Bíblia tinha pessoas assim. Jonas era uma pessoa que Deus apresentou um futuro para ele, apresentou uma missão, apresentou um propósito. Qual foi a reação dele? Deus, eu não quero esse futuro, eu não quero chegar lá, eu não quero fazer isso. Ele preparou uma estratégia para que ele não chegasse no futuro dele. Você já parou para pensar nisso? Você deseja ou não o seu futuro? Como está a sua esperança? Está renovada ou não? A forma como você deseja o futuro determina o seu relacionamento com Deus. E como que você nega o futuro hoje? De várias formas. Não orar é rejeitar o futuro. O que você quer de um futuro se no presente você não ora? O que você está plantando no seu futuro? Como você está se relacionando com o seu futuro se você não dobra o seu joelho e não conversa com Deus sobre o seu futuro? Se tem alguém que pode arrumar o seu futuro, é Deus, mas nem com Ele você conversa. Então quando você não ora, você nega o seu futuro, você rejeita o seu futuro. Não cuidar da saúde é boicotar o futuro. Não cuidar da família é sabotar as gerações futuras. Não renovar a mente é viver no passado e negar o futuro. E como que você pode mudar isso? Como que você pode começar a sorrir para o futuro? Comece reagindo melhor à promessa. Deus, Ele te apresenta diversas promessas nesse livro. Você precisa reagir melhor quando Deus te fala que o seu futuro é maravilhoso, é extraordinário e tem algo bom guardado para você. Você tem que começar a reagir melhor às verdades da palavra. A sua primeira reação precisa ser boa diante da promessa que está escrito na Bíblia. Suas reações quanto ao futuro importam. Como que você reage às boas novas da palavra de Deus? Elas fazem diferença imediata em você, sim ou não? As verdades da palavra, elas precisam te impactar, elas precisam te transformar instantaneamente. Você precisa reagir melhor quando Deus te fala algo sobre o seu futuro. Quer ver um exemplo na Bíblia?
um outro. Esse exemplo um pouco engraçado, mas tem a ver com reagir ao futuro. Estávamos lendo Abraão há poucos dias atrás, na leitura bíblica anual, e Deus chegou para Abraão um momento e disse assim: Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa, o filho que vai continuar a sua linhagem, a aliança que eu tenho com você, e você vai ter filhos como a areia do mar, como a estrela do céu. Abraão ouviu isso, e a Bíblia diz que Abraão riu para si mesmo. Abraão riu, mas não foi de alegria, foi de dúvida, porque logo em seguida ele pensou: como pode alguém de 100 anos, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter um filho? Como isso é possível? Nada a ver. Aí em seguida ele fala, depois de pensar isso, ele fala com Deus: Deus, olha só, vamos aterrissar, vamos falar de coisas que são reais. Eu já tenho um outro filho aqui que é o Ismael. Ismael foi aquele filho que Abraão deu um jeitinho para Deus, não era da forma que Deus queria, e Abraão falou assim: olha, cumpre-se a sua promessa em Ismael. Ou seja, o que Abraão estava falando? Deus, cai na real, Deus. Não, né? Você vem para mim dizer que nessa altura do campeonato, eu já pendurando a chuteira, ou melhor, já com a chuteira pendurada, você diz que eu vou ter um filho com a minha esposa? Não, Deus, não brinca comigo, eu não estou muito bem hoje. Então faz o seguinte, vamos falar de coisa séria. Foi isso que Abraão falou, quando ele disse: olha, cumpre-se em Ismael então. Não, cumpre-se em Ismael, a promessa que você está falando, cumpre-se em Ismael. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa real. Deus chegou para ele e falou assim: não, acho que você não entendeu. Eu vou falar coisa séria agora com você. Você vai ter um filho da sua esposa. Eu estou dizendo que você vai ter. Eu avalizo o que eu falo acontece, não há dúvidas. Eu vou te dar um filho, e o seu filho vai se chamar Isaac. Isaac. Você sabe o que significa Isaac? Qual é o significado de Isaac? Isaac significa ele riu, ou ele ri. Sabe o que Deus fez? Quando Isaac fosse nascer, Abraão ia olhar ele e ia dizer: eu ri. Quando Deus me falou, Isaac, ele riu. Está aqui a promessa que eu duvidei. Aí Isaac ia crescer mais um pouquinho, com 10 anos de idade, correndo, já um menininho forte. Abraão ia olhar para ele: Isaac, eu ri. Eu ri quando Deus me contou. Eu ri quando Deus me contou. Eu não acreditei, olha aqui a minha promessa. Aí Isaac ia fazer 20 anos, já um homem. E Abraão ia olhar: meu Deus, eu duvidei, e a minha promessa está aqui. E a minha primeira reação foi duvidar. A primeira reação importa. Deus criou um memorial para Abraão, para ele nunca mais duvidar do que Deus pode fazer. Todos os dias da vida de Abraão, quando Isaac estava perto dele, ele lembrou: eu ri quando Deus me deu a promessa, mas agora eu não vou rir mais, porque Deus pode todas as coisas. A sua reação diante da promessa importa. Não ria mais do seu futuro, porque Deus, ele não brinca com o seu futuro. Deus não brinca com seus filhos. Ele tem uma promessa extraordinária para você. Deus tem uma promessa para você. Então pare de rir daquilo que o Senhor está construindo na sua vida, e comece a rir de esperança, dizendo: vem futuro, eu quero chegar lá, eu quero ir para esse lugar, eu anseio chegar no dia da promessa. Eu creio em Deus, eu creio no que Deus está falando, eu creio no que Deus está fazendo. Aleluia! Não ria da promessa, mas ria para o seu futuro. E para finalizar, se você estiver anotando, terceiro, uma mente nova vira o jogo. Uma mente nova, ela vira o jogo. Mateus 16:18 diz assim: e eu digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não parece, mas isso aqui era como se fosse uma partida de futebol, e eu vou explicar para você. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa: como é que está o placar da sua vida, já que estamos falando de futebol? Como é que está o placar da sua vida? Talvez você é aquela pessoa que perdeu para a depressão de 1-0. Você 0, depressão 1. Ou talvez você é aquele que perdeu de 2-1 para o medo. O medo te contra-atacou, fez 2 gols, fim da linha. Você perdeu para o medo. Como é que está o placar da sua vida? Ou talvez você levou uma goleada da angústia, 4-0, e a angústia te venceu até agora. Ou talvez você está perdendo para falta de perdão, 5-2 para falta de perdão. Ou você teve um desempenho um pouquinho melhor, você empatou com a enfermidade, não ganhou, mas também não perdeu, mas empatou com a doença. Qual é o placar da sua vida? Sabe, uma mente nova, ela vira o jogo, porque ela entende aonde estão as coisas, entende a ordem das coisas reais. Quer ver? Pensa num jogo de futebol, o time A, final do campeonato, segundo jogo, o time A tem a vantagem do empate, e ele está ganhando de 1-0, quase com a taça na mão. Pressão sobre o time B, porque o time B precisa ganhar, e quer ganhar aquele campeonato, e a pressão está do lado de lá. Nisso, com 43 minutos do segundo tempo, o time B empata, ainda assim não ganha o campeonato, mas a pressão começa a mudar de lado, porque ele está mais próximo da vitória, até que com 47, o time B vai lá e vira o jogo, e a pressão que estava sobre o time B, ele passa a estar no time A agora. O time A agora fica pressionado, porque o jogo virou. O jogo virou. Entenda, uma mente nova, ela vira o jogo. O que aquele texto diz? Que as portas do Hades não poderão vencê-la. Por muito tempo a gente pegou esse texto e a gente achou que nós vivíamos uma vida onde o inferno estava sempre nos atacando, e nós teríamos sempre que fugir do inferno. A gente sempre tinha que ficar fugindo, porque o inimigo está se levantando, o inimigo está furioso, o inimigo armou para mim, e você vivia uma vida só, onde é que está o perigo? E uma vida pressionada, porque como se o inferno estivesse ganhando o jogo, como se o inferno estivesse vencendo a partida, como se ele estivesse vencendo o campeonato, e você vivia uma vida fugindo. Ai meu Deus, o medo bateu na porta, a falta de dinheiro bateu na porta, meu Deus do céu, estão armando para mim. A angústia, a depressão, sempre me pressionando, e eu vivendo uma vida fugindo. Muitas vezes nós olhamos para um texto como esse e pensamos: o inferno está ganhando, o inferno está na frente, o inferno está quase nos vencendo. Mas entenda uma coisa, sabe o que esse texto está falando? O texto não fala que o inferno nos ataca e nós resistimos pressionados. Na verdade, é nós que vamos atacar e o inferno não vai resistir. Esse texto fala de uma porta que não vai resistir ao avanço da igreja, uma porta que pode estar fechada, mas Jesus, na sua majestade, como general dos exércitos do Senhor, ele mete o pé na porta e ele avança, porque a igreja marcha triunfante, a igreja não perde. Você virou o jogo. Não podemos mais olhar para um texto como esse e dizer que a igreja precisa ficar acuada. A igreja avança, ninguém pode parar a igreja do Senhor é imparável, e você é a igreja do Senhor, você é a igreja do Pai, e nada vai segurar o avanço da igreja. Ei, meu irmão, faz assim, ó, olha para baixo, olha para baixo, olha para baixo, só me ouve, olha para baixo. Fala assim agora, ó: ei inferno,
De novo, mais forte. Ei, inferno, o jogo virou. O jogo virou, inferno. Eu não vou mais viver pressionado, porque a igreja avança em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Chegou a hora de virar o jogo na sua vida, meu irmão. Chegou a hora de virar o jogo na sua mente. Chegou a hora de falar o que Deus está falando, e não mais perder tempo com coisas que Deus não falou. Chegou a hora de rir para o futuro. Chegou a hora de ter uma vida diferente, pois o caminho está aberto. Você crê?